Salve, salve, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Alan Rodrigues e eu tô aqui para te ajudar em uma das áreas da química mais casca grossa que pode aparecer para vocês, cara. De verdade, mano. Se você clicou nesse vídeo é porque ou você vai ter uma prova muito recente e, sei lá, você foi tentar fazer as questões sozinhos de estequiometria e não conseguiu caminhar, ou então você tá com o vestibular muito próximo. E a gente sabe da frequência disso. Vamos lá, vamos tentar desmistificar um pouquinho da estequiometria dentro dessa nossa aula que eu preparei com muito carinho. Logo depois da vinheta, a gente já vai começar e bora pro vídeo. Pronto, cá estou eu no lugar do planeta que eu mais amo nesse mundo, que é na frente do meu quadro, para poder falar um pouquinho com vocês sobre estequiometria simples. Alan, se você falou simples, é porque tem a difícil? Tem a elaborada? Calma, calma. A gente fala de estequiometria simples porque aqui a gente não vai colocar nenhum caso particular, tudo bem? Aqui a gente vai aprender a estrutura básica de uma estequiometria, que é, gente, onde a galera tem problema. De verdade. Estou falando muito sério, gente. É aqui, é na estequiometria simples. Se você aprender muito bem, você não vai ter problema nos casos particulares, que depois eu conto pra vocês quais são. Tudo bem? Mas olha só, eu preparei um negócio pra vocês porque eu acho que vale muito a pena vocês terem na cabeça. Seja você aluno de colégio ou de vestibular, esses números, eles são importantes. Olha o número de vezes que nos últimos 10 anos apareceu estequiometria nessas provas. Gente, olha no Enem, cara. 34 vezes. Claro que a gente está levando em consideração o Enem tradicional, o Enem PPL, as segundas aplicações, enfim. Olha o número de vezes que caiu na UFSC. Olha o número de vezes na FUVEST, na UERJ. Olha a quantidade de vezes que isso caiu. É indiscutível que você estar aqui dentro pode fazer com que você lá na frente agradeça por ter gasto esse tempinho assistindo esse vídeo. Tudo bem? Então, a gente precisa começar a falar sobre o que vem a ser estequiometria. A estequiometria é uma área da química, que é uma área relativa aos cálculos químicos, que tem como principal objetivo verificar quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação. Então, por exemplo, se você quiser calcular a massa de alguma coisa que vai ser produzida, ou se você quiser calcular o volume de alguma coisa que vai ser gasto para a gente produzir, sei lá o quê, é aqui que a gente vai ter que fazer uso. Eu lembro que estequiometria foi um dos assuntos que eu aprendi no ensino médio, que eu usei durante toda a minha faculdade, inclusive quando eu trabalhei em laboratório. Então, gente, aprenda bem estequiometria, porque esse assunto ele é um assunto muito crucial. Agora, o que vem antes da estequiometria que você vai precisar para você poder resolver as questões muito bem? Vamos começar falando aqui um pouquinho sobre as relações numéricas. Para a gente poder fazer bem uma questão de estequiometria, é fundamental que vocês tenham na cabeça a forma com que a gente transforma uma unidade na outra. Geralmente, na química a gente trabalha com a unidade mol, que é a unidade que é o nosso xodó, tá no meu Instagram, 1mol de Alan. Eu adoro a unidade mol, depois eu faço um vídeo só para isso. E a gente precisa saber também que é possível a gente trabalhar com massa, é possível a gente trabalhar com molécula e é possível a gente também trabalhar com volume. Mas calma, porque tem algumas particularidades. Para isso, deixa eu partir aqui para o cantinho, só para ficar bonitinho para vocês, que eu vou dar um zoom. Olha só, a tecnologia, gente, eu adoro a tecnologia, olha só que lindo. Eu pequenininho aqui no cantinho. Vamos lá, gente. Para vocês conseguirem desenvolver uma questão de estequiometria, vocês vão precisar aprender as relações numéricas. Tá, mas vamos com calma. Primeiro, é comum que as questões que envolvam estequiometria utilizem a unidade de massa. Tá, mas se eu tiver que utilizar a questão relacionada à massa, eu preciso fazer o quê? A gente precisa saber que sempre que a gente tiver 1 mol, tudo bem? Sempre que eu tiver 1 mol, se eu quiser relacionar esse mol com a massa, eu preciso pegar o que a gente vai chamar de massa molar. Beleza, Alan, show de bola, mas o que é isso, massa molar? A massa molar é uma quantidade, é ótimo, né? É uma quantidade que a gente encontra lá na tabela periódica. E essa quantidade, esse número, ele é sempre trabalhado nessa unidade aqui, ó, que é o grama por mol. Evidentemente, né? Cada vez que a gente tem 1 mol de alguma coisa, a gente vai ter tantos gramas. E esse tantos gramas a gente encontra na tabela periódica. Ah, mas Alan, mas na prova do Enem não tem tabela periódica. Calma, tem que decorar? Não tem que decorar.
Esses dados, eles vêm da tabela periódica, mas se por acaso o vestibular que você for fazer ou a prova que você for fazer na tua escola, se não tiver tabela periódica, quem fez a questão é obrigado a te dar esses valores. Você não tem que decorar, pode ficar muito tranquilo ou muito tranquila. Tudo bem? Então, se numa questão a gente tiver que trabalhar com massa, gente, bota essa frase na tua cabeça. Vamos precisar da massa molar. E a massa molar é a massa que está na tabela periódica ou fornecida como dado da questão durante o texto ou no final do texto. Tudo bem? Guarda essa informação na tua cabeça porque ela vai ser muito relevante. Agora, se uma questão de estequiometria não trabalhar com massa, se ela quiser que a gente calcule, por exemplo, o número de moléculas necessárias para tananã, tananã, tananã. Se por acaso a questão trabalhar com número de moléculas, a gente vai precisar conhecer o seguinte número, que é esse daqui, ó. O 6,02, ou então a gente pode arredondar para 6 vezes 10 elevado a 23. Eu não sei se vocês já escutaram falar nesse número, tá? Em muitos lugares o pessoal bota 6,02 vezes 10 a 23, mas em muitos casos a gente pode utilizar só o 6 vezes 10 a 23. Esse número, ele é um número de entidades. Quando eu falo entidade, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon, pode ser próton, pode ser elétron, não importa. Não importa de verdade. Esse número, ele é um número correspondente ao mol. Assim como o número 12 é correspondente à dúzia, o 6 vezes 10 a 23 é correspondente ao mol. Se eu tivesse, por exemplo, 1 mol de bananas, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 bananas. Isso está muito claro na tua cabeça? Bom, espero que sim. Vamos lá. Então isso daqui corresponde à quantidade de entidades. Quando eu escrevo entidades, entendam molécula, entendam átomos. Então, se a questão falar com vocês quantos átomos, quantas moléculas, é esse número que a gente vai ter que utilizar na construção da nossa regra de 3. Tudo certo? Vamos lá para a nossa última unidade. A última unidade que a gente consegue fazer relação é com o volume. E a gente precisa guardar esse número, que é o 22,4 litros. Mas presta atenção aqui. Alan, eu posso usar o 22,4 em qualquer circunstância? Não. Alan, por que não? Eu queria tanto usá-lo. Calma, para você poder utilizar o 22,4, você vai precisar trabalhar com uma substância que esteja necessariamente, se liga, necessariamente no estado gasoso. Então, a gente só pode usar esse número se for um gás. Se não for um gás, a gente vai ter que trabalhar com densidade, mas calma, porque isso é um assunto mais para frente. E esse gás, ele precisa estar nas condições normais de temperatura e pressão. Essas condições, elas correspondem a 0 graus ou 273 Kelvin e a pressão vai ser de 1 atmosfera. E aí, cara, nas questões, ele vai ter que contar isso para vocês, para você poder usar esse número. Considere o gás carbônico na CNTP. Ou, considere o gás carbônico a 0 graus e 1 atmosfera. Então, nota que, olhando para cá, a gente consegue perceber o seguinte. Olha só, a gente percebe que se eu tiver o mol, eu consigo relacionar com massa, consigo relacionar com o número de moléculas e também consigo relacionar com volume. Tudo certo, gente? Essas 3 grandezas podem ser utilizadas dentro dos cálculos estequiométricos e guarda isso. Anota no teu post-it, porque vai ser muito útil. E no teu quadrinho lá de informações que você tem, de fórmula, essas coisas, anota e grampeia lá, porque isso vai ser muito útil pra gente durante a nossa caminhada aqui. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu dar uma sequência aqui. Beleza, Alan. Tá tranquilo, já entendi o que são as relações numéricas, já decorei que 1 mol corresponde à massa molar, já entendi que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos ou íons, não importa. Já entendi também que o mol corresponde ao 22,4 litros se for um gás e tiver na CNTP, já sei o que é CNTP. E aí, gente, eu quero começar a colocar a mão na massa. Eu quero começar a trabalhar em estequiometria. E aí vem o grande lance. Se você vai trabalhar dentro de estequiometria, você precisa seguir um determinado passo a passo. Toda questão que envolve estequiometria vai ter uma reação química envolvida. Sempre. Ou essa reação química ela já vem escrita no problema, como eu coloquei aqui para vocês, ou então o texto da questão vai contando para vocês como é que é a reação. O cara bota lá, o hidróxido de sódio reage com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de sódio e água, por exemplo.
Contei para vocês uma reação, não escrevi diretamente, eu narrei para vocês essa reação. Tudo bem? Então a primeira coisa de toda a estequiometria é você precisa saber qual é a reação envolvida. Se já tiver fornecido para vocês, lindo e maravilhoso, tá tudo certo. Se não tiver fornecido, você precisa escrever. Agora, nada vai ser da gente dentro de estequiometria se por acaso vocês, gente, não balancearem a equação. Toda reação química precisa estar balanceada para você poder trabalhar com ela. Então, nesse primeiro passo, pensem sempre em preciso saber qual é a reação e também preciso que ela esteja balanceada. Depois desse passo, o que acontece? A gente vai ter uma reação química ali bonitinha. Aqui eu escrevi de forma genérica, tá, gente? Botei A, botei B, C e D, não importa. São substâncias aleatórias. Como a gente vai balancear, a gente vai colocar aqui alguns números, tudo bem? Esses números corresponderão ao balanceamento daquela equação. E eu vou te dar uma dica que vai ser muito útil. Eu estou falando real para vocês. Esses números que a gente colocou aqui, eles correspondem ao número de mol. Ah, então peraí, Alan. Estou começando a entender. Então, se esses números aqui, eles correspondem ao número de mol, eu posso saber qual é o número de mol de cada componente. E você me ensinou a fazer relação numérica com o mol. Ah, então pera lá. Se existe uma proporção entre os nossos componentes correspondentes a esse balanceamento, isso indica pra gente que eu consigo transformar esse mol em alguma daquelas 3 unidades. E eu acabo podendo trabalhar aquelas unidades dentro dos problemas. Então a gente pode trabalhar com massa, a gente pode trabalhar com volume, a gente pode trabalhar com o número de átomos ou o número de moléculas. Vocês estão me entendendo? E é muito lindo. Por quê? Quando você pega uma reação química e ela está balanceada, você tem a proporção em mol entre os componentes. Mas é claro, se você tem uma reação química na mão e tem o enunciado de uma questão, muita atenção. Na estequiometria simples, ele vai trabalhar com 2 desses componentes. Tá vendo que eu escrevi o A, o B, o C e o D? Ele vai trabalhar com 2 desses componentes, tá me entendendo? E aí, galera, você precisa ler o texto e saber quem é que vai trabalhar, quem é que vai ser utilizado dentro dessa questão. Fez sentido isso para vocês? Por exemplo, vamos supor que numa questão criada, eu tenho a minha reação e a minha reação está balanceada. Tem que saber balancear a equação. Aí eu faço o seguinte, assim, por exemplo, ó, calcule a massa de D para que a gente tenha consumido 12 litros do B, que é um gás na CNTP. Opa, eu sei que eu tenho do A, o B, o C e o D, mas na minha pergunta eu só estou relacionando o D e o B. São esses 2 caras que a gente vai trabalhar na regra de 3. A gente vai ter que saber montar a regra de 3 e ela tem 2 colunas. Então eu vou trabalhar com 2 desses componentes. Tudo bem? E de onde eu tiro isso? Do enunciado. Eu já vou mostrar isso para vocês nessa questão, tá legal? E aí vocês vão ficar com isso aqui muito claro. Agora vamos lá. Vamos à construção da nossa regra de 3. E isso daqui, gente, é o ponto auge da nossa regra de 3, da nossa estequiometria, do nosso cálculo estequiométrico. Tudo bem? Agora que eu sei qual é a reação e eu sei que ela está balanceada, a gente pode fazer o seguinte. Olha só. Esse número que eu coloquei aqui, que é o nosso balanceamento, e esse número que eu coloquei aqui, que é o nosso balanceamento, eles podem vir na primeira linha... Para. Por favor, atenção nisso agora. O número correspondente ao balanceamento, ele vem na primeira linha. O número correspondente ao balanceamento, ele vem na primeira linha, e eu já vou justificar isso para vocês. Tudo bem? Tá, beleza. Tô entendendo. Então, na primeira linha, eu vou pegar os 2 caras que participam do problema, o balanceamento, ele vai começar a minha regra de 3. Show! Mas aí, eu vou colocar um número aqui e eu vou colocar um número aqui, tudo bem? Então, eu boto um número desse lado e um número desse. Aí tu me pergunta assim, beleza, Alan, mas qual o número que eu coloco? Lembra das relações numéricas? São aqueles números que vocês vão utilizar. Então, quando você lê o texto, por exemplo, se ele perguntar assim para vocês, calcule a massa do D para tananã, tananã, tananã. Se a gente está trabalhando com massa relacionada ao D, esse número que vai aparecer aqui embaixo é a massa molar. Lembra que nas relações numéricas massa estava atrelada à massa molar? Então, se ele perguntar a massa do D, naturalmente a gente precisa colocar aqui
qual é a massa molar do D, que ou eu pego na tabela periódica ou é um dado do problema. Agora, se ele falar assim pra gente, calcule a massa do D, levando em consideração que a gente partiu de 12 litros do B, que é um gás na SNTP. Se o B está sendo trabalhado em litros, litro é unidade de volume. Então aqui embaixo eu vou colocar qual número? Aqui embaixo eu vou colocar o tal do 22,4, que é o número correspondente ao volume de um gás na SNTP. Então nota que a primeira linha da minha regra de 3, ela vai vir com um balanceamento do lado de cada um dos componentes, e ela também vai colocar aqui e aqui as relações numéricas. Isso está encaixando na cabeça de vocês? Tudo bem? Vamos supor que a questão pergunte, por exemplo, o número de átomos do D que vão ser produzidos. Se ele perguntar o número de átomos, eu boto aqui embaixo o 6 vezes 10 a 23, que é o número correspondente à quantidade de entidades, seja átomo ou molécula. Se ele perguntar assim para você, partindo de meio mol do B, se ele falar que está partindo de meio mol do B, ele está trabalhando em mol, então aqui embaixo eu escrevo 1 mol. Tudo bem? Claro, vai ficar 2 vezes 1 mol. Tudo bem, gente? Isso, galera, é a forma com que a gente tem de montar a primeira linha da nossa regra de 3. Na segunda linha, o que acontece? Na segunda linha, vem a pergunta. Calcule a massa do D, então X, partindo de 12 litros do B. Então, vou botar o 12 aqui embaixo. Vou botar o 12 aqui, o X aqui. Atenção, gente, muita atenção. De verdade, aumenta o volume, vai. Aumenta o volume. Na linha de baixo, a gente não coloca o balanceamento. Se eu colocasse o balanceamento aqui embaixo, desculpa, se eu colocasse aqui embaixo, ele não teria função, eu ia acabar cortando, gente. Eu ia acabar cortando, não faz sentido você colocar. Você só bota o balanceamento, gente, na primeira linha. Tudo certo? Na paz de Cristo? Tudo na boa? Agora a gente pode começar a executar o processo de estequiometria. Gente, eu amo isso daqui. No começo, galera, de coração, no começo é difícil. Eu sei disso. Eu não minto pra vocês nenhuma hipótese. No começo é difícil, eu sei disso. Só que, cara, depois que você pega a manha, em estequiometria simples, todos os outros casos que vão seguir vão ser muito fáceis. Se tiver algum caso particular que você sinta dificuldade, que você queira que eu faça um vídeo, cara, comenta aqui embaixo, porque eu vou ler os comentários e eu preciso saber o que vocês querem. Esses vídeos não são pra mim, esses vídeos são pra vocês. Tudo bem? Então vamos ler o texto aqui pra gente tentar entender o que vai acontecer. Pra isso, vamos usar a tecnologia? Eu amo a tecnologia, gente, olha só. Eu fico pequenininho! Vamos lá, olha só, time. Coloquei aqui o enunciado grandão pra gente. Ai, gente, eu amo isso daqui, vai. Olha só o que acontece. Ele botou assim. A queima do etanol, eu forneci para você a fórmula do etanol, que é o nosso C2H6O, ocorre segundo a reação tananã. Primeira coisa, te deu a reação, tu fica como? Feliz, já me deu a reação. Só que tem um detalhe, ela não tá balanceada. Cuidado com isso, time. Não tá balanceada. Eu tô vendo que eu tenho 2 carbonos lá, tenho 1 carbono aqui. Calma, porque a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. Agora vem o comando da questão. Ao sofrer combustão completa, uma determinada massa de etanol liberou 134,4 litros de CO2, medido nas condições normais de temperatura e pressão, medido nas CNTP. Aí vem a pergunta. Calcule a massa de etanol em gramas que foi queimado. Vamos lá. Vamos tentar seguir um passo a passo. Eu gosto muito de cozinhar, sabe? Só que eu não sou bom de decorar a receita. Então eu gosto de ler a receita e seguir exatamente o passo a passo, porque isso me ajuda demais. Lembra qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi identificar a reação química que já foi fornecida pra gente. Tudo na paz? Tudo certo. Então foi o seguinte, vou descer aqui um pouquinho e eu vou escrever a reação química que estava lá em cima para vocês. Vamos com calma. Olha só, eu coloquei o seguinte para vocês. Botei C2H6, que é o nosso etanol, H6O. Esse cara daqui, ele sofre combustão, então ele está reagindo com oxigênio. Tá escrito, não precisava saber, tá, gente? Isso daqui vai produzir CO2 e também vai produzir água. Como é que eu faço para balancear uma equação? Gente, para a gente poder balancear uma equação, o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Tudo na paz? Galera,
existem regrinhas para você seguir esse balanceamento. Eu vou te dar uma dica que vai ajudar muito. Na hora de vocês balancearem uma equação, tenta deixar para o final, sempre para o final, os átomos de hidrogênio depois o oxigênio. O resto tu vai tentando. Tudo bem? Vamos deixar hidrogênio e oxigênio para o final porque ajuda bastante. Então vamos lá, olha só. Tirando hidrogênio e oxigênio, eu vou ter carbono, evidentemente. Tudo bem? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui 2 átomos de carbono nos nossos reagentes. Então eu preciso de 2 átomos de carbono nos nossos produtos. Então, se eu tenho um único átomo de carbono aqui, eu preciso de 2. Então o que eu faço? Coloco o número 2 do lado do carbono para que a gente possa ter uma igualdade no número de átomos de carbono entre os reagentes e os produtos. Agora vamos lá. Vamos partir primeiro para o hidrogênio e por último para o oxigênio. Vem comigo. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? Você concorda que eu tenho 6? Então eu também preciso de 6 nos produtos. Logo, se eu tenho 2 aqui, bom, para conseguir ter 6, eu vou botar o número 3 aqui. Tá lindo e maravilhoso, tá, time? Agora só falta o oxigênio. Vamos contar o número de oxigênios, vem comigo que vocês são capazes, vai. Olha só, 2 vezes 2, a gente vai ter 4 oxigênios, mais 3 oxigênios, 7. Ou seja, do lado dos produtos, a gente vai ter 7 oxigênios. Tudo bem? Agora eu preciso de 7 oxigênios nos reagentes. Atenção, porque a gente já tem um aqui. Se eu já tenho um aqui, gente, faltam quantos? Faltam 6. E se faltam 6, eu posso lançar para vocês o número 6 antes do oxigênio. Ah, professor, acertou. Acertou nada, cara. Não é isso. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente tem 2 oxigênios aqui. Não comete erro no balanceamento, senão isso vai estragar toda a tua resolução dentro da estequiometria. Esse balanceamento ele é crucial, cara. Se você tem 7 nos produtos, você precisa de 7 nos reagentes. Como já tem um aqui, faltam 6. Mas tem o número 2 aqui embaixo. Para eu conseguir produzir 6, eu preciso do número 3 aqui, time. Isso faz sentido para vocês? Por quê? 3 vezes 2 vai dar 6, mais 1, a gente vai ter aqui 7. Entende? Com isso, a gente consegue balancear essa equação linda e maravilhosa. Primeiro passo da estequiometria, gente, acabou. Eu estou indo com muita calma para vocês entenderem cada um dos passos. Achei a reação, balanceei a equação. Agora vamos fazer o seguinte, sabendo disso, o que eu posso fazer? Eu posso tentar ler o texto e saber quais 2 desses 4 componentes da reação vão participar da minha regra de 3. Para isso eu tenho que ler a pergunta. Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar aqui no texto. Sobe aqui comigo. Olha só o que ele falou pra gente. Ele falou sobre 134 litros de CO2. Então, será que o CO2 faz parte do meu problema? Oxe, gente, é evidente, é claro, com certeza. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou chegar aqui, ó, e vou marcar o CO2. Vou deixar a marcação aqui, certo? Deixei ele marcadinho, bonitinho. Vamos voltar para o texto. Eu sei que eu vou utilizá-lo. Volta para o texto. No texto ele botou assim, calcule a massa de etanol. Ué, se a pergunta é sobre o etanol e o dado é sobre o CO2, eu consigo fazer uma relação entre eles. Então, o outro componente que faz parte do meu problema vai ser necessariamente o etanol, que é o nosso C2H6O. Tudo bem? Na paz? Ah, mas Alan, e o oxigênio e a água? Eles são meros coadjuvantes, gente. São meros coadjuvantes. Vão ficar ali, vão participar da reação, mas não da questão. Agora que eu sei qual é a reação, agora que eu sei o balanceamento, agora que eu sei quem participa do meu problema, o que eu posso fazer? Eu preciso parar para pensar um pouquinho do seguinte. Quais são as unidades trabalhadas para cada um desses componentes? Quais são as unidades? É mol? É massa? É volume ou é molécula? A gente tem que pensar sempre nessas 4. Lendo o texto, a gente vai ter as informações. Tudo bem? Sobe comigo aqui, vai. Ó, a gente vai ter 134,4 litros de CO2. Ah, então pera lá. Litro é unidade de volume. Ah, então pera aí. Em relação ao CO2, eu preciso trabalhar em volume. Então desce comigo de novo. Eu preciso trabalhar o CO2 em volume. Mole, mole, fácil, fácil. E aí já passa pela tua cabeça o seguinte, para trabalhar com volume, se ele é um gás e está nas CNTP, eu posso usar o 22,4. Vai passando isso pela tua cabeça. Show? Volta lá em cima.
Agora, em relação ao etanol. O etanol, ele está trabalhando em massa. E quando a gente trabalha em massa, a gente precisa do que a gente chama de massa molar. Ah, moleque! Pô, vocês estão ligados que a gente está usando aqui as relações numéricas. Então, aqui a gente vai trabalhar em massa, logo eu vou precisar da massa molar. E a massa molar ou a gente encontra na tabela, ou então sobe comigo, ou então você encontra como sendo um dos dados do problema. Haha, moleque! Eu falei para você, se não tiver tabela, vai vir fornecido esse dado. Fez sentido para vocês? Olha ali, a massa molar do hidrogênio é 1, do carbono é 12 e do oxigênio vai ser 16. Ué, mas Alan, tá tudo separado. Sim, você vai precisar juntar. E como é que eu faço isso? Ué, para você conseguir fazer essa junção, eu vou puxar uma setinha para cá, para ficar bem organizadinho para vocês. E eu vou fazer o seguinte, olha só. MM. Esse MM, ele significa pra gente a massa molar. Vamos lá. O carbono, ele tem massa 12. Só que são 2 átomos de carbono. O que eu faço? Eu boto assim, ó. 2 átomos de carbono vezes 12, que é a massa do carbono. Agora, mais. São 6 átomos de hidrogênio vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Mais 1 átomo de oxigênio vezes 16, que é a massa do oxigênio. Tá tudo lá em cima. Quanto vai dar isso daqui? 2 vezes 12 vai dar 24. 1 vezes 6 vai dar 6. 1 vezes 16 vai dar 16. Quanto dá isso? Isso aqui vai dar 46 a unidade gramas por mol. Se você vai fazer alguma questão discursiva, é importante você escrever as unidades, pelo amor de Deus. Tá legal? Não vacila nisso. Isso indica pra gente que cada mol de etanol vai ter pra gente 46 gramas. Tá? Agora a gente já tá com um cerco armado para conseguir montar a nossa regra de 3. Vamos descer um pouquinho? Vem comigo aqui agora. Repara no que eu vou fazer. Olha só. Eu vou construir uma coluna para a regra de 3 aqui e eu vou construir uma coluna para a regra de 3 aqui. Beleza. O que eu falei para vocês? O balanceamento ele já vem multiplicando a primeira linha. Então vamos nessa. Olha só. O balanceamento, ó, do lado do etanol é o número 1, porque se eu não coloquei nada é o próprio número 1. Então vamos lá. Esse número ele tem que aparecer aqui embaixo multiplicando e esse número ele tem que aparecer aqui embaixo multiplicando. Vamos começar a construir juntos? Ó, do lado esquerdo, 1 vezes. Do lado direito, 2 vezes. Tudo bem? O balanceamento ele caiu. Puf! Ficou muito fácil. Agora, se eu estou trabalhando com massa em relação ao etanol, eu preciso usar a massa molar, que a gente já calculou e que veio como dado do problema. Então, aqui embaixo eu preciso escrever para vocês 46 gramas. 46 gramas é a massa molar do etanol. É a massa de 1 mol. E no balanceamento eu não tenho só 1 mol? Então acabou. Eu vou botar o 46 ali. Fez sentido para vocês? Agora, se a gente está trabalhando com volume em relação ao CO2, volume de gás na CNTP, pelas relações numéricas, vai ser 22,4 litros a cada mol. Se eu estou trabalhando aqui dentro com 2 mol, é por isso que eu multiplico por 2, é por isso que esse 2 acabou aparecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Vou botar aqui, ó, 2 vezes 22,4 litros. E assim a gente acaba de construir a nossa primeira linha na regra de 3. Sacou? Eu usei a primeira linha com o balanceamento e com as relações numéricas, certo? Agora vamos para a nossa segunda linha. Na nossa segunda linha, o que vai acontecer, meus amores? Na segunda linha, eu preciso colocar tanto a pergunta quanto o dado do problema. Qual era a pergunta? Vamos voltar aqui? A pergunta é, calcule a massa de etanol. Então vamos nessa. Embaixo do etanol, eu vou botar aqui um X, que é o que eu quero descobrir. Vou achar aqui X gramas. É o que eu quero descobrir de fato. Agora repara. Ele falou pra gente sobre 134,4 litros de CO2. 134,4 litros de CO2. Desce de novo comigo. Embaixo do CO2, eu vou colocar para vocês 134,4 litros de CO2. Tudo na paz de Cristo? Lembra que a gente não multiplica a segunda linha com o balanceamento. Não faz isso, pelo amor de Deus. Agora eu posso fazer o seguinte com vocês. Vamos lá?
Agora eu posso fazer, agora é só liquidar, né, gente? Só liquidar a fatura. Vamos lá. A gente multiplica cruzado, então esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, vamos começar aqui a montar a nossa regra de 3 e a gente vai ter o seguinte, 2, peraí, opa, aumentou, a tecnologia às vezes falha. Vamos lá, olha só, 2 vezes 22,4 vezes x vai ser igual, ó, eu fiz esses caras multiplicados. Isso vai ser igual a esses caras multiplicados. Vai ser igual, então, a 46 vezes 134,4. Ah, beleza, então x vai ser igual. Ó, aqui vai ficar 46 vezes 134,4. Agora é só matemática. Tudo isso daqui dividido pelo que estava do lado do x. Do lado do x tinha 2 vezes 22,4, que vai dar pra gente 44,8. Tudo bem? Quanto vai dar isso? Eu já adiantei essas contas para vocês e isso vai dar 138. Alan, 138 o quê? Ué, a gente não está calculando a massa? São 138 gramas de etanol, que é o nosso C2H6O. E com isso, a gente fecha a nossa primeira estequiometria. Galera, é evidente que eu fiz isso daqui com muita calma, eu fiz isso daqui com muito carinho para vocês, para que vocês entendessem cada um dos passos. Eu sei, cara, que o vídeo é longo, gente, eu sei disso, eu já peço 1000 desculpas para vocês, mas eu não consigo explicar isso sem gastar um número grande de tempo, porque eu sei da importância disso e eu sei o número de pessoas que não conhecem e não sabem estequiometria, gente, de coração. E galera, estequiometria é prática. E para tentar te ajudar, olha o que eu fiz aqui. Eu adoro fazer coisas diferentes, meu Deus, deixa eu ficar grande aqui. Olha o que eu fiz, povo. Tá resolvido, tá bonitinho, se vocês quiserem tirar um print, fiquem à vontade, ó. Vou até sair aqui um pouquinho, se vocês quiserem. É bom vocês anotarem isso no caderno de vocês. Mas olha só o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu acabei de fazer, gente. Alan, que parada é essa? Essa daqui, gente, é uma imagem, tá? Dos meus materiais, dos materiais que eu crio para as minhas aulas e tudo mais. Esse daqui é um print de uma das páginas que eu tenho do meu curso de estequiometria, que é um curso completo com todos os casos particulares, né? Grau de pureza, rendimento, limitante e excesso. Nesse vídeo, como é tudo muito rapidinho, enfim, eu só vou falar com vocês de estequiometria simples. Se você, por acaso, quiser saber muito sobre estequiometria, todos os casos particulares, vocês podem acessar um link que está aqui embaixo na descrição para vocês poderem fazer parte do meu curso de estequiometria. Gente, é muito tempo de curso. Tô falando de verdade. São 10 horas de aula de estequiometria. Ai, professor, mas eu não vou fazer 10 horas. Gente, tá tudo bem caso você não queira. Mas a gente tem que saber a importância disso. Eu sei da importância disso. Gente, um assunto que cai 34 vezes no Enem, não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado. É claro, gente, que lá dentro vai ter coisa que vocês já vão saber, que vocês podem passar. Ah, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em reagente limitante e reagente em excesso. Pô, vai ter um módulo só disso, com inúmeras questões feitas por mim. E esse daqui é um dos materiais que eu tenho, que eu criei um método muito maravilhoso de resolução de estequiometria. Muito maravilhoso. Vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu vou dar um zoom e vou partir aqui para o cantinho para ficar mais fácil para vocês verem. Esse daqui é uma das páginas dos meus materiais. Repara o que eu fiz. Eu coloquei aqui para vocês um enunciado e aqui embaixo, olha só o que aconteceu. Alan, essa daqui é a resolução? Não, não é a resolução. É quase a resolução. Então, em todo o curso de estequiometria, o que eu fiz? Eu deixava para vocês, eu fazia uma questão do início ao fim, deixava uma questão para vocês fazerem só para completar parênteses, que essa daqui é uma delas, já vou mostrar para vocês o resultado, tá legal? E eu vou fazer com vocês hoje, tá? E depois eu deixava uma questão em branco para vocês poderem fazer sozinhos. Sacou? Então, em todos os pedaços de estequiometria, tem uma questão que eu faço sozinho, tem uma questão que é para vocês completarem parênteses, aí vocês vão aprendendo o que bota onde,
e uma questão para vocês fazerem do zero. Todas elas com gabarito. Ó, deixa eu dar um spoiler para vocês, tá vendo? Ó, olha para cá. Tá vendo? Eu já vou resolver, tá, gente? Tá vendo isso aqui? Agora, olha só, vou passar a página, ó. Olha aqui. É exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, só que já com os parênteses preenchidos, só para você bater o que você escreveu com o jeito certo e saber se está corretinho, se está tudo bonitinho. Gente, sério, de verdade, não tem como você não evoluir pra caraca em estequiometria se você seguir esse método. Então, de novo, caso vocês queiram participar do meu curso de estequiometria, com todos os casos, casos simples e casos particulares, o link está aqui embaixo, mas vamos voltar pro vídeo, porque ainda tem algumas coisas para falar para vocês. Vamos lá, time. Olha só o que aconteceu. Vamos ler o texto? Repara o que a gente vai fazer aqui. Olha só, vamos ler o texto juntos. O gás cianídrico, que é o HCN, é uma substância utilizada em câmara de gás. Ou era, na verdade, né? Graças a Deus isso não existe mais. Esse composto é preparado por uma reação do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, com cianeto de potássio, que é o KCN. Como mostra a reação abaixo. Opa, a reação já está fornecida, você tem que verificar se ela está balanceada ou não. Vou ganhar velocidade, certo? Vamos lá, vamos com tudo. Agora ele bota assim pra gente. Calcule o número de moléculas, não é número de mol, não é número de massa, não é volume, é número de moléculas. Então aqui você vai ter que usar o 6 vezes 10 a 23. Beleza. De gás cianídrico, que ele contou lá em cima que era o HCN, formado a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio. Tudo bem? Então repara que o cianeto de potássio ele foi dado em gramas, que é a unidade de massa. Sempre que você pensar em massa, você tem que pensar em massa molar. E olha que lindo, já foi dado calculado, povinho! Maravilhoso, né, cara? Já foi calculado. Nem precisa ficar fazendo o cálculo que eu fiz na outra questão. Beleza, tranquilo, show de bola. Vamos seguir nossa vida aqui. Agora, vamos lá. O que eu tenho que fazer em toda a questão de estequiometria? Primeiro passo, olha aqui, gente, o passo a passo está construído. É só completar parênteses, gente. Lindo, gente, eu adoro isso. Ó, vamos começar pelo balanceamento da equação. Bom, o que eu falei para vocês? Deixa sempre hidrogênio e oxigênio para o final, tudo bem? Deixa sempre hidrogênio e oxigênio para o final. Esse é um passo muito importante. E o resto você vai fazendo por tentativa. Por exemplo, vamos supor que eu queira pensar aqui, sei lá, vamos olhar para o potássio, tá? Repara, eu tenho 2 potássios no lado dos produtos, então eu vou precisar, ó, eu vou preencher isso daqui com uma cor bem chamativa, com azul, tá, gente? Eu vou botar um número 2 aqui, tudo bem? Vamos lá, vou botar um número 2 aqui. Esse 2, ele entra aqui porque são 2 potássios e aqui eu tinha 2 potássios, que é a letra K. Agora, beleza, show de bola. O que eu posso fazer? Se eu coloquei esse 2 aqui, eu vou ter 2 nitrogênios. Ah, então pera lá, eu preciso de 2 nitrogênios. Então, do lado dos produtos, eu vou colocar aqui um número 2. Uma vez que colocando esse 2, eu passo a ter 2 nitrogênios. E aqui eu tenho 2 nitrogênios. Beleza. Quando eu botei esse 2, eu passei a ter 2 carbonos. E quando eu botei esse 2, eu passo a ter 2 carbonos. Tá tudo certo. Agora vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênios nos produtos e eu já tenho 2 hidrogênios nos reagentes. Então basta escrever aqui o número 1. O número 1 ele é importante pra gente, só que em muitos casos a gente nem escreve. E agora, se eu estou trabalhando com 2 potássios e eu tenho 2 potássios aqui, basta colocar um número 2. Fechou ou não fechou? Ih, número 2 não, desculpa. Já estava certo, basta colocar o número 1, que aí eu vou ter 2 potássios. Tudo bem, gente? Então repara que agora essa reação, ela já está balanceada. Vamos para o nosso segundo passo? Desce comigo aqui. Aí ele bota assim, vamos lá. Os componentes que fazem parte da pergunta do problema são, e aí? São 4 componentes na reação, mas quem faz parte da pergunta? Lembra que esse era o nosso próximo passo? Vamos voltar no texto? Vamos voltar no texto. Ele bota assim pra gente, ó. Calcule o número de moléculas do gás cianídrico. O gás cianídrico é esse cara, é o HCN, como foi contado no texto. Então, beleza. O HCN é um dos participantes. Então, vamos escrever aqui, ó. HCN. Ó, HCN, que é o nosso gás cianídrico. E ele perguntou também, vamos voltar aqui, ó. 32,5 gramas de cianeto de potássio. Cianeto de potássio é esse cara. Ah, então vamos lá. O cianeto de potássio vai ser pra gente o famoso KCN.
Alan, e os outros componentes? Ué, os outros componentes, galera, de verdade, eles participam da reação, mas a gente não vai utilizar dentro da estequiometria. Já sei quem faz parte. Opa, vamos seguir nossa vida? A gente vai ter aqui o KCN e vai ter aqui o HCN. Olha só que maravilhoso. O balanceamento agora é a proporção em mol. Ah, então beleza, a relação aqui é de 2 mol para 2 mol, sacou? Que é o próprio balanceamento. Lembra que o balanceamento é a proporção em mol. Certo? Certo? Vamos seguir nossa vida. Próximo passo. Tá vendo que eu tô te ajudando a construir o raciocínio? É só você seguir o passo a passo e ir completando os parênteses. Vamos lá, terceiro e último passo. O KCN foi trabalhado em massa. Lembra que ele contou pra gente a massa lá em cima? Então, precisaremos da massa molar, que é a massa da tabela, que já foi calculado lá em cima. Beleza? Para o HCN, a questão pergunta o número de moléculas. Então, utilizaremos o número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? Então, eu já tenho aqui a relação que vai ser, olha aqui, ó, 2 para 2, que é a minha relação em mol. A gente sabe que o KCN vai ser trabalhado em massa, então eu preciso da massa molar. E eu já sei que o HCN vai ser trabalhado em molécula, então eu preciso do 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? Então vamos lá. Do lado esquerdo eu boto o balanceamento, do lado esquerdo eu boto o balanceamento. Botei o 2 e o 2. Agora, nessa lacuna daqui, eu vou usar a massa molar. Nessa lacuna daqui, eu vou usar o 6 vezes 10 a 23. Já vou adiantar aqui o 6 vezes 10 elevado a 23. Fica mais fácil para mim. A massa molar, eu tenho que pegar lá em cima no dado do problema. Lembra que é do KCN. Então vamos lá. Ó, o KCN, a massa dele é 65. Tá calculado já. Só você pegar esse número e jogar direto lá embaixo. Aqui vai ser 65. Tudo bem? Tá resolvido. Show? Agora é só a gente multiplicar cruzado. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Ah, então vamos lá. Como é que vai ficar a nossa conta? Vai ficar 32,5 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos escrever? Vezes 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Dividido por 2 vezes 65. Já estou montando aqui direto o meu problema. 2 vezes 65. Ah lá. Ah, vai, ficou bonitinho, povo. Ficou interessante, não ficou não? Pô, fala a verdade, vai. Olha só o que eu posso fazer aqui, ó. Dá para simplificar as coisas. Posso cortar 2 com 2. Posso cortar 32,5 com 65, vai dar 2 embaixo. 6 sobre 2 vai dar 3. Então, minha resposta vai ser 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de HCN. Gente, desse jeito, não tem como você não aprender estequiometria, cara. Não tem como, de verdade. E imagina, né, pensa, na verdade, em você fazer isso para todas as microáreas na estequiometria. Você vai ter uma questão que é para montar parênteses e a resolução vai estar logo depois. Você vai ter também uma questão em branco e a resolução vai ter depois, para você poder desenvolver o raciocínio em estequiometria. Ninguém faz isso com vocês, ninguém pega vocês na mão para poder te levar em relação a um destino que faça sentido. Tudo bem? Se liga na parada. Olha aqui, essa daqui é exatamente a resolução que eu acabei de fazer com vocês. Ué, olha para os números. Vê se os números eles não estão idênticos ao que eu coloquei para vocês. Olha lá o 2, olha lá o 6 vezes 10 a 23, olha o 65. Tá vendo tudo bonitinho aqui? E você vê ali e compara o gabarito e vê se está tudo certinho. Aí, o que acontece? Imagina essa situação. É a minha sequência do material. Primeiro eu faço uma sozinho, depois você faz uma com complete os parênteses e agora você faz uma do zero. Eu não vou resolver essa questão porque essa questão quem vai fazer são vocês. Sim, gente, tá em branco. Eu quero que vocês tirem um print disso, tirem um print dessa questão, pega um caderno e tenta resolver. Vê se você consegue chegar no resultado final. Pega e desenvolve, gente. Vê se você consegue fazer e seguir tudo aquilo que eu te ensinei. Se você conseguir desenvolver isso, você vai fazer o seguinte. Você vai vir para esse vídeo e você vai olhar para isso daqui, ó. Você vai olhar para isso. Vou dar um zoom para vocês na resolução. E aí, compara a sua resolução
com esse pedaço daqui do meu material e vê se você fez tudo direitinho. Tira um print disso e compara o teu caderno e vê se você chegou aos 640 quilos, que era a pergunta do problema. Gente, é importante vocês me verem fazendo, é importante vocês andarem com a bicicleta com a rodinha, que é o completar o parênteses, e também é muito fundamental que vocês tentem fazer do zero. É assim que aparece nos vestibulares. Todas as questões que eu coloquei aqui para vocês, em algum momento caiu em algum vestibular. Sacou, povo? E aí, galera, nesse momento, a gente já vai embicando pro final. E galera, de verdade, desculpa o tamanho do vídeo, mas não tem como ensinar estequiometria com pouco tempo. Não tem como. Estequiometria é muito importante, cai muito para vocês. Se vocês vão fazer vestibulares específicos para medicina, por exemplo, cara, se você acertar uma questão dessa, isso vai te dar uma força muito grande na sua nota final e saber escrever bem estequiometria te ajuda demais. Então, para a gente poder finalizar essa nossa aula, eu digo para vocês que esses são os casos particulares. A gente viu nesse vídeo isso daqui, só estequiometria simples. Então existe grau de pureza, rendimento, limitante e excesso, gases fora das CNTP, uso de ar nas reações e misturas dos casos. Quando o cara mistura rendimento com grau de pureza, com limitante e excesso, uma loucura toda. E é claro, como eu já falei para vocês, se vocês quiserem evoluir em estequiometria, aprendendo todos os casos particulares, aqui embaixo na descrição desse vídeo, galera, eu deixei para vocês um link para vocês poderem acessar o meu curso inteiro de estequiometria. Tudo bem? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, eu quero muito agradecer, de verdade. Quero muito pedir pra vocês, cara, eu tô começando no YouTube agora, cara, eu sei disso. Eu tô na internet há muito tempo, mas eu tô começando no YouTube agora, cara. Me ajuda a tentar atingir o maior número de pessoas, povo. Deixa um like aqui se você gostou desse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo se você quer ver algum outro assunto de química que eu possa ensinar vocês. Faz isso. Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece e que estão estudando para o vestibular ou vão fazer questão ou vão fazer prova relacionada a esse assunto. Tudo bem? Se vocês gostaram de verdade, eu também gostei de verdade. De verdade, gente. Muita verdade. É verdade nos olhos, porque eu tô aqui muito feliz de poder dividir esse meu conhecimento com vocês. Galera, é isso. Um grande beijo no coração de vocês e nos vemos num próximo vídeo. Beijos e